paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Levi aqui, e nós estamos aqui para mais um Abastecendo a Fé. Uma palavra de reflexão, um devocional para a sua vida, para que você tenha a fé abastecida, a fé reabastecida, avivada, renovada. Hoje eu quero refletir com você numa passagem que está em Josué, capítulo 6. E diz assim, 6 a partir do versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso durante 7 dias. Algumas perspectivas, alguns detalhes, alguns pontos são importantes que a gente destaque aqui. Veja, logo no primeiro versículo desse capítulo, diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Você conhece muito bem o contexto. Josué e Israel estavam agora prontos a entrarem à terra prometida, a conquistarem a promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel. Josué prepara toda a nação, todos os filhos de Israel, mas quando chegam diante da cidade de Jericó para entrarem, eles percebem o que está descrito no versículo 1. A cidade estava rigorosamente fechada, ninguém saía, ninguém entrava. Era impossível entrar na terra prometida por Jericó. Era impossível acessar Jericó. Era impossível, Josué estava vendo, entrar na terra prometida. No entanto, mesmo que o versículo 1 estivesse dizendo, olha, é impossível entrar, a cidade está rigorosamente fechada. O versículo 2 começa dizendo assim: Então o Senhor disse. Poxa, o que tem a ver, né? Nós sabemos que Deus vai dizer algo. Mas veja, você está buscando o seu propósito há quanto tempo? Há quantos meses, anos? Qual é o seu tempo de busca, o seu tempo de espera, de esforço para acessar a promessa que Deus tem na sua vida, para acessar a terra, para acessar o que Deus preparou para você, assim como Israel estava ali prestes e diante da terra prometida, viu a terra fechada, viu a cidade fechada, então era impossível acessar, porque estava rigorosamente fechada. E quantos de nós, talvez nesse momento, enquanto estamos aqui falando, você está me ouvindo, se sente tão perto da sua promessa, tão perto do cumprimento daquilo que Deus tem preparado e prometido para você, mas percebe que o acesso está rigorosamente fechado. E se a palavra, a promessa do Senhor está de pé para você, significa que enxergar a cidade rigorosamente fechada não significa que será impossível acessá-la. Pelo contrário, assim como nós vamos ler aqui, na hora que você perceber que será impossível aos seus olhos, pelas suas forças, pela sua competência, então preste atenção, porque a palavra do Senhor vem exatamente neste momento. Quando Josué percebeu que era impossível, versículo 2, veio a palavra do Senhor. Eu quero te dizer, se você de repente está vivendo essa situação, a palavra do Senhor vem para você hoje, através desse vídeo, através da minha vida, para te lembrar que a promessa de Deus está de pé, que pode parecer impossível acessar o que Deus te prometeu, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e aquilo que Ele te preparou, aquilo que Ele prometeu para você, você vai acessar pela honra e glória do nome de Jesus. Você pode receber isso? Se você pode receber, então não importa onde você esteja,
fecha seus olhos, confirma no seu coração, professe com a sua boca, fala: eu vou acessar a minha promessa. Versículo 2 continua: Deus disse, o Senhor disse, olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Mas como, Senhor, se está tudo fechado? Deus diz no versículo 3, vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Deus dá um direcionamento para Israel. Deus dá um direcionamento, olha, a terra está ali. Parece impossível de acessá-la, mas eu estou entregando na mão de vocês. No entanto, sigam o propósito. Sigam a determinação, o direcionamento que Deus dá a vocês, porque se seguirem o que Deus está direcionando, o propósito será cumprido. Existe um propósito, mas para que o propósito seja cumprido, você precisa seguir a direção de Deus. E o que foi entregue a Israel existe um propósito a cumprir. E se vocês cumprirem o propósito, a cidade já está garantida. A pergunta para você, para mim, para nós, hoje também é essa. Existe uma promessa, uma terra que Deus garantiu te entregar, já prometeu te dar. A questão para você é: você está disposto a cumprir com o propósito que Deus também coloca diante de você? No versículo 8, olha o que diz: e assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não diga uma palavra sequer até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Nós vemos 2 pontos interessantes aqui que você precisa aplicar na sua vida, nós precisamos aplicar. Primeiro de tudo, nós sabemos o que a Arca da Aliança representava, não é? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E no versículo 8, é falado algo muito lindo aqui. Que todos obedeceram o que Deus disse através de Josué. E assim, lá no finalzinho diz: a arca da aliança do Senhor o seguia. É interessante porque a arca da aliança, representando a presença de Deus, para Israel era de uma importância gigantesca. Seja nas guerras, como nós vemos no tempo dos reis, especialmente aqui neste momento crucial na história de Josué, e aqueles que acessam a terra prometida, eles obedeciam o que Josué estava falando, o que Deus estava mandando de rodear a terra, mas aquilo era muito difícil, era desafiador, porque era de fato um direcionamento fora do natural. E talvez quantos deles pensaram em desanimar, pensariam em parar na primeira, na segunda, na terceira volta, mas para que fazer isso? Será mesmo que isso tem algum sentido? Será que isso de fato vem de Deus? Será que isso não é invencionice de Josué? Se de repente alguém se perguntava assim, mas uma coisa é fato: a arca da aliança o seguiam. E o que isso quer dizer? Quando eles olhavam para trás, na retaguarda, eles viam aquilo que representava a presença de Deus. Ou seja, eles enxergavam a presença de Deus o seguindo. Era o mesmo que dizer: olha, quando desanimarem, é só olhar para onde está a presença de Deus, que não haverá dúvida. Deus está conosco. A arca da aliança nos acompanha, significa Deus está presente. Para você é dizer: não importa o que te causa medo, o que te causa pânico, o que te faz pensar em parar, você precisa nestes momentos olhar para onde está a presença de Deus. É como o salmista havia dito, lembra? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Você pode também dizer isso. Você pode lembrar que basta olhar, basta enxergar, basta perceber a presença de Deus, e todo medo,
toda dúvida, toda angústia será dissipada, porque a presença do Senhor faz com que nós entendamos que é preciso seguir em frente, porque ela nos acompanha. A presença do Senhor te acompanha. E no versículo 10, Josué tinha dado ordem ao povo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra, até o último dia. Então eu direi, gritem. Sabe o que isso quer dizer? Josué estava dizendo assim: olha, existe uma direção, existe um direcionamento, existe um propósito, e nós precisamos cumprir o propósito. Não gritem antes. O que Josué estava dizendo em não gritem antes? Ei, não chegamos no fim. Nós só podemos gritar quando nós chegarmos no final. Nós não podemos gritar antes, nós não podemos parar antes. Josué estava dizendo: se nós gritarmos antes do fim, significa que nós estamos parando antes do tempo de parar. Ou seja, propósito é para ser cumprido. Deus está chamando pessoas que cumprem propósito. Deus está chamando pessoas que entendem o que é cumprir propósito. Deus quer caminhar com você, Deus quer te abençoar, Deus entregará as suas promessas na sua mão, contanto que você entenda que precisa persistir, precisa chegar até onde Deus preparou que você chegue. É importante que você não pare no meio do caminho. Quantas pessoas de repente também nesse trajeto de rodear a terra de Jericó pensavam: meu Deus do céu, por que a gente não faz isso agora na primeira volta, ou na segunda volta, ou na quinta volta, ou na sexta volta? Por que 7 voltas? E de repente, quando eles pensavam em parar, ou um ou outro falava: vamos gritar agora, de repente não tem nada a ver. Então, de repente, isso que Josué está dizendo, Deus vai entender que nós estamos cansados. Um ou outro, ou o próprio Josué lembrava: ei, não parem, não gritem agora, tá chegando o tempo do propósito, vamos cumprir o propósito, é melhor obedecer, não é isso que Samuel fala tempos depois? É melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, irmã, eu não sei o que você está vivendo enquanto está me ouvindo. Eu não sei qual tempo, qual data você está assistindo esse vídeo, ouvindo essa reflexão, esse devocional. Mas uma palavra que eu tenho para você é: a presença do Senhor está te acompanhando. Se você estiver seguindo o propósito dele. E se você estiver seguindo o propósito dele, estiver seguindo o direcionamento dele, cumpra com o propósito que Deus colocou na sua vida. Cumpra com o propósito. Eu sei que de repente pode estar cansativo, pode estar exausto, você pode estar cansado, você pode estar mal, você pode estar triste, de repente na segunda, na terceira, na quarta volta, mas eu quero te dizer: vá até que chegue o fim. Não é isso que Daniel escreve lá no capítulo 12 do livro de Daniel? Tu, porém, vá até que chegue o fim, porque Deus há de entregar a sua promessa nas tuas mãos. E isso que acontece quando nós lemos o versículo 15. No 7º dia madrugaram ao redor da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: ei, na 7ª vez, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Glória a Deus. Foi na 7ª vez, foi na 7ª volta, foi ao cumprir o propósito que Josué disse: agora sim, gritem, porque hoje Deus está entregando. Uma palavra para que você entenda: viva e cumpra o seu propósito, porque a recompensa do final já está garantida para quem persiste no propósito. Então cumpra o propósito. Não pare antes, não grite antes, não tente finalizar antes. O que Deus quer é que você continue marchando, continue seguindo. Há um propósito a ser cumprido e há uma recompensa para quem cumpre propósitos. Eu quero orar com você. Eu não sei onde você está, eu não sei como você está neste momento, mas se você puder, ore comigo. Se for mais difícil orar aonde você estiver, feche seus olhos e eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento, Deus. Eu agradeço pelo Senhor me usar, pelo Senhor me dar, Pai, essa palavra de devocional. Que o Senhor possa abastecer a fé de quem está ouvindo, assistindo, onde quer que ela ou ele esteja. Talvez no escritório, talvez, ó Pai, na sua casa, talvez no seu quarto, talvez numa madrugada. Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode abastecer a fé de quem já desistiu.
ou de quem está pensando em desistir. Pai, eu te peço, visita essa jovem, visita essa mulher no escuro desse quarto, ou nesse escritório que de repente ela já tenha desistido, ou sozinha nessa sala. Esse homem, Pai, que está assistindo isso enquanto executa uma das suas tarefas, Pai, eu quero te pedir, abasteça a fé e que nós possamos entender que o Senhor tem recompensa para quem cumpre propósito. Obrigado, Pai. Meu irmão, minha irmã, que você compartilhe isso, mande para alguém, comenta aqui se isso de alguma maneira tocou seu coração, se inscreve neste canal para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus.